Você está numa sala com 3 portas, numeradas de 1 a 3. Eu revelo para você que atrás de uma delas tem um atalho para o seu maior sonho. Sem mais imprevistos, sem mais reviravoltas. Sim, aquele sonho que você tanto quer que se realize está a uma porta de distância de você. E agora você só precisa decidir. E aí? Fez a sua escolha? Então vamos em frente. Você bota a mão na maçaneta, abre a porta e entra por ela. E percebe que essa não é a porta que está o atalho para o seu maior sonho. Se vendo nessa situação, você diria que você escolheu a porta errada? Esse cenário imaginário bota em evidência a nossa crença sobre como interpretamos a vida e o lugar onde estamos. E a maneira como interpretamos define todo o fluxo de acontecimento de nossas vidas. A atenção dada ao questionamento, será que eu estou no lugar certo? É uma amostra dessa crença. E ela tem uma característica um tanto que traiçoeira. Porque ela parece nos ajudar a alcançar o lugar adequado, mas ela só nos empurra num abismo desconectado da realidade, onde nós ficamos paralisados. Digamos que você está no lugar errado. Como ficar parado se perguntando se esse é o lugar certo vai te ajudar a sair de lá? Toda decisão que você toma te leva ao lugar onde você vai ter que tomar outra decisão. E o tempo que você podia estar usando para tomar a próxima decisão, você está usando para descobrir se a última foi a certa. E aí vem uma outra parte traiçoeira disso tudo. O que é a decisão certa? Da perspectiva do nosso exercício imaginativo do início, onde você tem um objetivo a ser alcançado, escolher a porta que te leva na direção diferente do seu alvo é considerado um erro. Porém, essa perspectiva só faz sentido dentro desse micro-universo das 3 portas com um objetivo a ser atingido. Porque, por mais que a sua vida seja recheada desses micro-universos, ela não segue as normas limitadas desses micro-universos. Nós falamos com tanta confiança, isso é a decisão certa, isso é a decisão errada, isso foi certo, isso foi errado, que nós não nos damos conta dos buracos desses conceitos. Vamos partir da visão que a tal decisão certa é a decisão que te aproxima do seu grande sonho. Lembra da porta que você escolheu no início? Você passou por ela e percebeu que ela não tinha um atalho para a realização do seu sonho. Contudo, esse atalho perdido é a única forma de você alcançar o seu objetivo? Será que não tem um outro caminho que você não tenha conhecimento que te leve à realização do seu sonho? Havendo um outro caminho e a porta que você escolheu te aproximando por ele, só que por uma forma que você não esperava, não seria ela também a decisão certa? Tudo bem, então vamos levar em conta que o que você quer dizer com a porta certa é que te aproxima mais rápida do seu sonho. Então digamos que você entrou por outra porta e essa é a porta que te leva direto ao seu objetivo. Bum, tá lá, na sua frente, só desfrutar. Agora que você alcançou o seu sonho e está vivendo ele, percebe depois de um tempo que você só apreciou ele por 2 meses e tudo foi por água abaixo. Devido à falta de amadurecimento que você não teve, que teria sido construído se você tivesse pegado o caminho que te faria esperar mais para alcançar o seu sonho, mas em compensação te faria apreciar ele por anos. Sabendo disso, você ainda acha que entrou pela porta certa? Provavelmente você mudou o que você considera a decisão correta. E isso é um dos buracos. Nós poderíamos ficar horas explorando as possibilidades e vendo como a definição de certo e errado não param em pé. Porque o que você define como certo e errado na tomada de decisão é dependente do que você sabe. Como nós só sabemos o que sabemos, nós não nos damos conta do que não sabemos. E o mundo tem bem mais coisas que não sabemos do que coisas que sabemos. Nós não somos conscientes dos nossos pontos cegos e vivemos por aí apontando o que é certo, o que não é, o que vai ser melhor para a gente, o que não vai. E tudo isso influencia em como você recebe o que a vida traz para você. Você se fecha para uma parte e se abre para outra, crente que ali vai ter tudo o que você precisa. Nossa mente compreende com excelência o agora. E colocá-la para interpretar o passado e o futuro pode fornecer algumas decisões úteis. Mas quanto mais ela avança nessas interpretações, mais ela se afunda no território onde ela não tem as melhores armas para lutar. Ela está no seu melhor, concentrada no aqui, no agora. Porque tudo que nós precisamos para lidar com o que está na nossa frente, já está na nossa frente.
com sua devida parcela de mistério, porque a vida é composta de mistério e não dá para fugir disso. E toda essa ideia de certo e errado confunde a mente, porque ela vai sempre recorrer ao passado ou ao futuro. Se liga numa coisa que vai te livrar de várias agonias. Não existe certo e errado. Não importa qual é a melhor decisão, qual é a pior decisão, você fica bem mais leve para agir quando você se atenta apenas em estar alinhado com seus valores. Não estou dizendo que não existe consequências. Cada decisão vai gerar os seus próprios resultados. O lance é que você para de ser refém desses resultados. Certo e errado não passam de convenções que usamos socialmente que são úteis para um professor avaliar uma prova, para uma empresa avaliar a eficácia de um produto. No entanto, até nesses casos tem momentos onde essas convenções perdem a utilidade e passam a atrapalhar todo o processo. E só quando se vai além delas é que se pode extrair o melhor. Um exemplo disso é a Coca-Cola. A queridinha do mundo inteiro foi criada como uma mistura para tratar fadiga e dor de cabeça. Com o passar dos anos, o criador começou a perceber que ela não era tão eficiente como medicamento. Ou seja, estava errada dentro dessa perspectiva. E é aí que vem o pulo do gato, que foi o criador dar um passo para trás e olhar para além desses conceitos de certo e errado como medicamento. E vendo para além dessas convenções, ele pôde perceber que o sabor agradável da bebida tinha o potencial de levá-la por um caminho interessante. E a bebida hoje preferida de muitos só foi possível porque ele foi além dessas convenções limitantes. A utilidade desses tipos de conceitos não vão tão longe como nós gostaríamos. Eu quero aprofundar esse argumento num nível mais transcendental. Quando você se refere a você, o que é você? Eu estou perguntando no sentido material, físico mesmo. Você não é simplesmente um monte de pensamento flutuante dentro de um corpo. Esse é o corpo, que para mim é uma ilusão, mas não convém entrarmos nessa discussão agora. Esse é o corpo, é a composição de vários órgãos que são compostos de vários tecidos, que são compostos de várias células. E toda essa composição junta é o que você identifica como você. Uma célula sozinha não é você. E você continua sendo você mesmo sem essa célula. No entanto, se todas as células do seu corpo sumirem ao mesmo tempo, você some junto. Porque apesar de você poder se desfazer de alguma delas, o que você se refere como você, no sentido do seu corpo, é a dinâmica simultânea entre trilhões de células. Entendido isso, vai ficar um pouco mais palpável para você entender a parte que transcende. Quando você fala que você errou, você está falando que o universo errou. Porque da mesma forma que você é parte de um todo, você é um todo em uma parte. A nossa tendência de individualização sempre nos faz esquecer o quanto nós não somos tão separados das coisas como costumamos pensar. No fundo a gente sabe disso, mas esquecemos. Nós não existimos isolados aqui. Cada um de nós é uma expressão desse todo. E se você for religioso e trocar toda essa minha ideia de universo e todo por Deus, vai ver que faz menos sentido ainda dizer que você está errado. Eu não sei se esse todo é consciente. E nem importa se é ou não é. Mesmo que isso tudo seja o acaso, dentro do que eu consigo experienciar estando vivo, esse acaso produziu coisas espetaculares. E da minha perspectiva humana, que não tem compreensão nenhuma do que existiu antes de mim e do que vai existir após mim, eu não posso atestar que esse todo comete erros. Esse todo está além de conceitos humanos de certo e errado. Ele literalmente só é. Com toda a criação, destruição, idas e vindas, tudo isso tem se composto por bilhões de anos de forma incompreensivelmente magistral, para eu chegar agora e alegar que eu sou o ponto onde a coisa dá errada. Se posicionando fora desse ponto de vista limitado às minhas questões individuais e olhando de uma perspectiva mais ampla, onde eu vejo todo o movimento que o universo tem feito por todos esses anos como um sistema, a conclusão natural que minha mente faz é que eu só posso estar no lugar onde eu deveria estar. Não existe lugar certo, não existe lugar errado. Só existe lugar onde você está. Até no sentido de posicionamento. Só existe um lugar. Você só pode estar num único lugar. Por mais que a nossa mente seja capaz de levar em conta alguns dos possíveis lugares e posições onde nós poderíamos estar, a real é que isso não passa de uma masturbação mental.
Toda essa análise e comparações cria a impressão de que a mente é capaz de entender todas as possibilidades decorrentes de um evento. E a vida mostra todos os dias o quanto a mente não é capaz disso. Mas vivemos embriagados nessa sensação de ter um controle sobre as circunstâncias por compreender, por ter consciência de uma fatia ridícula de possibilidades. Você está num lugar e só poderá estar num único lugar, mesmo quando você tem várias alternativas na sua frente. Você escolhe por qual porta vai atravessar e passa para um novo lugar, que é o único lugar onde você está. Se esse lugar vai ser denominado como certo ou errado, você já entendeu o quanto isso não passa da tentativa limitada e egocêntrica da sua mente de criar uma história que explique o que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode acontecer. E o tempo vai mostrar o quanto essa foi mais uma das histórias cheias de furo que a sua cabeça criou. Qual é a moral do vídeo? Aceita onde você está. Pouco importa se é o caminho certo ou errado. É onde você está. Só segue em frente, que a vida vai desabrochar para você. E murchar também, porque esse é o ciclo de tudo. A preocupação em descobrir se é o caminho certo ou não apenas tira de você a possibilidade de viver o caminho. E isso só é possível com gratidão, não tem discussão. E eu até falei sobre ela num dos vídeos recentes do canal, justamente porque costumamos reduzir a gratidão ao simples ato de falar obrigado. E a gratidão vai bem mais além do que isso. Ela é a base de toda a transformação que queremos ver na nossa vida. Clica aqui se você quiser entender mais sobre essa ideia. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.